Cresça mais em 3 meses que os últimos 3 anos com esses hábitos simples. A maioria das pessoas acredita que não cresce porque ainda não encontrou a estratégia certa, o hábito perfeito ou a oportunidade ideal. Mas essa é uma ilusão confortável. A verdade é mais incômoda. As pessoas não crescem pouco porque fazem pouco. Elas crescem pouco porque fazem coisas erradas com constância. Estão ocupadas, mas desalinhadas. Se esforçam muito, mas na direção errada. Passam anos repetindo rotinas que consomem energia sem produzir avanço real. O resultado é um cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas da falta de progresso. Crescimento verdadeiro não é intensidade, é alinhamento. Quando a mente está desorganizada, até o esforço vira desperdício. Quando o interior está desalinhado, nenhum hábito externo sustenta resultados por muito tempo. Por isso, tanta gente começa motivada e termina frustrada. Falta ordem mental, clareza espiritual e direção prática. Inspirado nos princípios de Napoleon Hill, mas à luz da fé, do propósito e da mentalidade do reino, este conteúdo não fala de fórmulas rápidas. Fala de hábitos simples, quase invisíveis, que, quando aplicados corretamente, comprimem anos de crescimento em poucos meses. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que realmente importa, da forma certa, todos os dias. Quem entende isso para de correr atrás do tempo e começa a fazer o tempo trabalhar a seu favor. Se você aplicar esses hábitos pelos próximos 90 dias, não terá apenas resultados externos, terá uma nova identidade mental. E quando a identidade muda, o crescimento deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Cortar a dispersão antes de buscar disciplina. A maioria das pessoas diz que precisa de mais disciplina, quando na verdade precisa de menos distração. Esse é um erro comum e silencioso. Tentar ser disciplinado em um ambiente caótico é como tentar manter o foco em meio a um incêndio. Pessoas comuns querem adicionar hábitos novos sem remover estímulos antigos. Querem crescer sem abrir mão do que drena energia mental todos os dias. O vencedor começa pelo corte, não pelo acúmulo. Dispersão rouba mais crescimento do que preguiça. Pensamentos interrompidos, atenção fragmentada, excesso de informação e estímulos constantes criam uma mente cansada antes mesmo do dia começar. Nesse estado, qualquer tentativa de disciplina vira luta interna. À luz da fé, isso é falta de vigilância. Não se guarda a mente apenas com boas intenções, mas com decisões práticas sobre o que entra, o que permanece e o que precisa sair. Cortar a dispersão é um ato de maturidade. É reconhecer que nem tudo que chama a atenção merece espaço. O vencedor aprende a reduzir o ruído antes de exigir desempenho. Ele entende que clareza precede constância. Quando o excesso é removido, a disciplina deixa de ser pesada e passa a ser natural. A mente respira, o foco aumenta e a energia começa a ser direcionada para o que realmente produz progresso. Esse hábito sozinho já acelera o crescimento, porque onde há menos distração, há mais intenção. Onde há mais intenção, há decisão. E onde há decisão, o avanço se torna inevitável. Antes de tentar ser mais disciplinado, seja mais seletivo. O crescimento começa quando você para de permitir que tudo dispute espaço dentro da sua mente. Tomar uma decisão que não inspira. Grande parte das pessoas vive presa não por falta de capacidade, mas por excesso de decisões temporárias. Decide hoje, com força, e amanhã renegocia internamente. Decide mudar, mas deixa sempre uma saída emocional aberta caso o caminho fique desconfortável. Esse tipo de decisão não sustenta hábitos, não sustenta crescimento e não sustenta fé prática. O vencedor entende algo que muda completamente o ritmo da vida. Decisões verdadeiras não expiram com o humor do dia.
Elas reorganizam a mente e encerram negociações internas que drenam energia. Quando uma decisão tem prazo emocional, ela exige esforço constante para ser mantida. A pessoa precisa se convencer todos os dias de novo. Isso cansa. Crescimento acelera quando a mente para de discutir o que já foi decidido. É nesse ponto que o avanço se torna mais leve, mesmo quando o caminho continua exigente. À luz da fé, decidir é um ato espiritual. É escolher uma direção e se comprometer com ela, confiando que Deus ajusta os detalhes no caminho, mas não caminha por quem se recusa a decidir. Pessoas comuns vivem em estado de tentativa. Tentam melhorar, tentam crescer, tentam mudar hábitos. O vencedor decide, e existe uma diferença profunda entre tentar e decidir. Quem tenta está emocionalmente preparado para desistir. Quem decide, aceita o desconforto como parte do processo. Essa aceitação elimina a oscilação interna. A mente entra em estado de alinhamento. A energia deixa de ser gasta em dúvida e passa a ser investida em execução. Uma decisão que não inspira muda a identidade. A pessoa para de se ver como alguém que está tentando e passa a se ver como alguém que está construindo. Isso afeta a forma como ela fala, age e reage às dificuldades. Obstáculos deixam de ser sinais de erro e passam a ser ajustes naturais do percurso. A fé deixa de ser expectativa passiva e se torna confiança ativa. Não é mais sobre sentir segurança, é sobre agir com convicção. Muitas pessoas oram pedindo clareza, quando o que falta não é clareza, é compromisso. A clareza aumenta depois que a decisão é feita. Antes disso, a mente fica girando em possibilidades infinitas. O vencedor entende que Deus honra decisões alinhadas com propósito, não em decisões disfarçadas de prudência. Decidir não é ser imprudente, é ser inteiro. Metade de decisão gera metade de resultado. Inteireza gera crescimento. Quando você toma uma decisão que não inspira, algo silencioso acontece. A ansiedade diminui, o foco aumenta, a disciplina se torna consequência, não imposição. Você não precisa mais se perguntar todos os dias se vai continuar. Você já decidiu. Agora, apenas executa. Esse é um dos maiores atalhos legítimos do crescimento. Não um atalho que pula o processo, mas um que elimina o desperdício interno. Se você sente que está sempre começando de novo, talvez não falte estratégia, falte uma decisão que não inspire. O próximo nível da sua vida não responde à intenção, responde ao compromisso. E quando a decisão é feita com fé, propósito e responsabilidade, o crescimento deixa de ser algo distante e passa a ser uma construção diária, firme e consciente. Agir todos os dias no que gera progresso, não prazer. Existe um engano silencioso que mantém pessoas ocupadas e estagnadas ao mesmo tempo. Elas confundem movimento com progresso. Fazem muitas coisas todos os dias, mas poucas realmente as levam adiante. O vencedor aprende cedo a diferenciar o que gera prazer imediato do que produz crescimento real. Prazer diário alivia a tensão do agora, mas raramente constrói o amanhã. Progresso diário, mesmo pequeno, cria uma motivação que não depende de emoção. Ela nasce da evidência de avanço. Agir no que gera progresso exige maturidade mental. Significa escolher tarefas que nem sempre são agradáveis, mas que acumulam resultado. Pessoas comuns organizam o dia em torno do que é confortável. O vencedor organiza o dia em torno do que é necessário. Essa escolha muda tudo. Não porque ele gosta do desconforto, mas porque entende o valor da repetição consciente.
A mente não aprende com picos de intensidade, aprende com constância. Pequenas ações repetidas criam identidade, e identidade sustenta hábitos. À luz da fé, isso é fidelidade prática. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando a recompensa ainda não apareceu. Muitos querem sentir motivação para agir. O vencedor age para gerar motivação. O progresso visível, ainda que mínimo, alimenta a confiança. E a confiança sustenta o próximo passo. É um ciclo virtuoso que começa com uma escolha simples e diária. O prazer imediato tem uma armadilha. Ele cria a sensação de merecimento sem construção. A pessoa se recompensa antes de produzir. Com o tempo, isso enfraquece a disciplina e confunde a mente. O vencedor inverte essa lógica. Ele produz primeiro, desfruta depois. Não por rigidez, mas por sabedoria. Ele entende que o prazer se torna mais leve quando não rouba o lugar do propósito. O descanso se torna saudável quando não serve como fuga. Agir todos os dias no que gera progresso também reduz a ansiedade. Quando existe uma ação clara sendo executada, a mente para de girar em preocupações abstratas. O foco se estreita, a energia se direciona, a fé se fortalece, porque a pessoa sabe que está cooperando com o processo. Deus não abençoa a inércia, Ele honra o movimento alinhado. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas consistente. Esse hábito cria um efeito acumulativo poderoso. O que parece pouco em um dia se torna expressivo em semanas. O que parece lento em uma semana se torna transformador em meses. É assim que 3 meses superam 3 anos. Não por milagre instantâneo, mas por alinhamento diário. Pessoas comuns se empolgam e param. Vencedores avançam sem espetáculo, mas sem interrupção. Quando alguém se compromete com ações diárias de progresso, o tempo muda de papel. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Cada dia contribui. Cada esforço soma. Não existe sensação de tempo perdido, porque existe construção. Esse sentimento sustenta a perseverança quando o entusiasmo diminui. O vencedor não depende de sentir vontade. Ele depende de um sistema simples que o leva a agir. Se você sente que está sempre cansado e pouco satisfeito, observe no que tem investido seus dias. Talvez esteja gastando energia com prazeres que aliviam, mas não constroem. Ajustar isso não exige grandes mudanças. Exige decisões pequenas, repetidas com fidelidade. Agir todos os dias no que gera progresso é um dos hábitos mais simples e mais ignorados. Mas quem o desenvolve descobre algo poderoso. O crescimento deixa de ser promessa distante e passa a ser uma realidade em construção diária. Proteger a mente mais do que o tempo. Muitas pessoas acreditam que não crescem porque não têm tempo suficiente. Mas o problema raramente é falta de tempo, é invasão mental. Pensamentos repetitivos, preocupações constantes, comparações silenciosas e excesso de estímulos roubam mais progresso do que qualquer agenda cheia. O vencedor entende que o tempo só produz fruto quando a mente está protegida. Sem proteção mental, até horas livres se tornam improdutivas. Com proteção mental, até pouco tempo se multiplica. Proteger a mente é decidir o que merece atenção contínua e o que deve ser interrompido. Pessoas comuns deixam a mente aberta o dia inteiro, reagindo a tudo que aparece. Notícias, opiniões, demandas alheias, lembranças do passado e ansiedade sobre o futuro competem pelo mesmo espaço. Esse estado gera cansaço invisível. O corpo até descansa, mas a mente nunca para. O vencedor percebe cedo que crescimento exige silêncio interior. Não ausência de atividade, mas presença de foco. À luz da fé, isso é vigilância do coração. Não é isolamento do mundo, é governo interno. Quem não governa os próprios pensamentos será governado por eles.
Proteger a mente não é negar problemas, é escolher quando e como lidar com eles. O vencedor aprende a não carregar tudo ao mesmo tempo. Ele cria limites mentais. Decide horários para resolver, pensar, planejar e agir. Fora disso, preserva energia para o que realmente importa. Pensamentos repetitivos sabotam mais do que falta de agenda. Eles drenam clareza, enfraquecem decisões e alimentam ansiedade. A pessoa sente que está sempre atrasada, mesmo quando está fazendo o necessário. O vencedor rompe esse ciclo ao escolher foco intencional. Ele entende que nem todo pensamento precisa de resposta imediata. Muitos precisam apenas ser interrompidos. Essa habilidade não é emocional, é prática, é escolher no que a mente vai permanecer. Proteger a mente acelera o crescimento porque reduz desperdício interno. Quando a mente está limpa, a ação flui. Quando a mente está carregada, até ações simples se tornam pesadas. A fé também se fortalece quando a mente é protegida. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a confiança deixa de ser sufocada pelo excesso de ruído. O vencedor aprende a confiar sem se distrair. Ele ora com intenção, pensa com clareza e age com direção. Esse hábito também transforma a relação com o tempo. Em vez de tentar fazer mais coisas, o vencedor faz menos coisas com mais presença. Ele percebe que produtividade não é velocidade, é alinhamento. Uma mente protegida produz decisões melhores em menos tempo, e decisões melhores geram resultados mais consistentes. O crescimento deixa de ser caótico e passa a ser previsível. Muitos pedem mais tempo quando precisam de mais foco. Pedem mais energia quando precisam de mais clareza. O vencedor ajusta a causa, não o sintoma. Ele protege a mente antes de exigir desempenho. Esse ajuste simples muda tudo. O dia passa a ter começo, meio e fim. A ansiedade diminui. A constância aumenta, a sensação de avanço se torna real. Se você sente que está sempre ocupado, mas pouco presente, talvez não falte tempo, falte proteção mental. O próximo nível da sua vida não exige uma agenda mais cheia, exige uma mente mais guardada. Quando a mente está protegida, o tempo começa a render, e quando o tempo rende, o crescimento acelera naturalmente. Parar de se preparar para começar. Existe um ponto em que a preparação deixa de ser sabedoria e passa a ser fuga. Muitas pessoas acreditam que ainda não começaram porque precisam aprender mais, planejar melhor, organizar tudo com perfeição. Por fora isso parece prudência. Por dentro, quase sempre é medo disfarçado. O vencedor entende algo que muda completamente a velocidade do crescimento. A clareza não vem antes da ação, ela vem depois. Enquanto a pessoa espera se sentir pronta, a vida passa. Enquanto executa, a mente se ajusta. Preparação excessiva cria uma ilusão perigosa, a sensação de progresso sem risco. A pessoa estuda, consome conteúdo, faz anotações, planeja cenários, mas não se expõe, não erra, não testa, não enfrenta a resistência real. Com o tempo, isso gera frustração, porque o interior sabe que falta movimento. À luz da fé, isso é enterrar talentos por medo de perder segurança. Deus não exige perfeição para agir. Ele honra obediência prática, mesmo imperfeita. O vencedor não despreza preparo, mas não se esconde atrás dele. Ele entende que todo preparo verdadeiro tem como destino a execução. Quando a preparação não desemboca em ação, ela se torna estagnação intelectual. A mente fica cheia de ideias e vazia de resultados. Crescimento real exige fricção com a realidade. É no contato com o erro, com o ajuste e com o desafio que a maturidade se forma. Nenhum planejamento substitui a experiência do fazer. Muitas pessoas dizem que precisam de mais confiança para começar. O vencedor sabe que a confiança nasce depois que se começa. Esperar sentir segurança total é esperar algo que não existe.
Toda transição envolve desconforto. Toda mudança gera insegurança. Isso não é sinal de erro, é sinal de avanço. Quem entende isso para de negociar com o medo e passa a agir apesar dele. Não com imprudência, mas com coragem consciente. Parar de se preparar para começar é aceitar que você nunca saberá tudo antes de agir. É confiar que Deus ajusta o caminho enquanto você caminha. A fé verdadeira não é paralisante, é cooperativa. Ela não diz, fique parado até entender tudo. Ela diz, dê o próximo passo e eu te mostrarei o seguinte. O vencedor aprende a honrar esse princípio. Ele age com o que sabe hoje, confiando que o conhecimento aumenta com o movimento. Esse hábito acelera o crescimento porque elimina anos de espera improdutiva. Muitas pessoas poderiam estar em outro nível se tivessem começado antes, mesmo sem sentir segurança. A execução gera dados reais. O erro revela ajustes necessários. O acerto fortalece a identidade. Tudo isso constrói clareza. Enquanto a pessoa apenas se prepara, a mente cria cenários irreais. Quando executa, ela lida com fatos, e fatos organizam a mente. Parar de se preparar para começar também liberta da comparação. Quem vive se preparando, vive olhando para quem já está em movimento e se sentindo atrasado. O vencedor entra no jogo. Ele aceita começar pequeno, imperfeito, incompleto. Mas começa, e quem começa, cria tração. Com tração, o aprendizado se acelera. Com o aprendizado, a confiança cresce. É um ciclo que só se inicia com ação. Esse princípio é simples, mas confrontador. Ele exige abandonar a necessidade de controle total. Exige humildade para aprender fazendo. Exige maturidade para aceitar ajustes no caminho. Mas quem desenvolve esse hábito experimenta algo poderoso. A vida deixa de parecer distante. As oportunidades se tornam mais claras. A fé se fortalece, porque a pessoa passa a ver Deus agindo no processo, não apenas no planejamento. Se você sente que está sempre se preparando, mas nunca avançando, talvez não falte conhecimento, falte movimento. O próximo nível da sua vida não exige mais estudo, exige aplicação do que você já sabe. Começar não é o fim do medo, é o início do crescimento. E quando você decide parar de se preparar para começar, 3 meses passam a valer mais do que anos inteiros de espera. Criar rotinas que funcionam em dias ruins. A maioria das pessoas constrói hábitos que só funcionam quando tudo está bem, quando o dia é leve, quando a motivação aparece, quando o ambiente ajuda. O problema é que a vida real não funciona assim. Dias ruins não pedem licença. Eles chegam com cansaço, imprevistos, pressão emocional e pouca vontade. Pessoas comuns usam isso como justificativa para parar. O vencedor constrói rotinas que sobrevivem exatamente a esses dias. Ele entende que hábitos verdadeiros não são testados nos dias bons, mas sustentados nos dias difíceis. Rotinas que funcionam em dias ruins são simples, possíveis e não dependem de entusiasmo. Elas não exigem perfeição, exigem presença. O erro de muitos é criar sistemas idealizados, cheios de etapas, horários rígidos e expectativas altas demais. Na primeira quebra, tudo desmorona. O vencedor faz o oposto. Ele cria rotinas enxutas que podem ser executadas mesmo quando a energia está baixa. Não porque ele se contenta com pouco, mas porque entende o poder da constância. À luz da fé, isso é fidelidade diária. Não viver de promessas emocionais, mas de compromisso prático. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando o coração não acompanha. A Bíblia chama isso de perseverança. Napoleon Hill chamava de persistência. O princípio é o mesmo. Quem permanece, cresce. Quem depende de emoção, oscila. Rotinas simples mantêm o movimento quando a motivação falha. E movimento constante constrói identidade vencedora.
Dias ruins expõem a verdade sobre nossos hábitos. Se tudo para quando o cenário aperta não eram hábitos, eram intenções. O vencedor não se culpa por dias difíceis, mas também não permite que eles interrompam o processo. Ele ajusta o ritmo, não abandona a direção. Talvez faça menos, mas faz algo. Essa continuidade, embora discreta, é extremamente poderosa. Ela envia uma mensagem clara para a mente. Eu não paro quando é difícil, eu me adapto. Criar rotinas que funcionam em dias ruins também protege contra a autossabotagem. Quando a mente está cansada, ela busca atalhos, conforto imediato e justificativas plausíveis. Uma rotina simples elimina a necessidade de decidir tudo de novo. Ela já está definida, basta executar. Isso reduz o desgaste mental e preserva energia para o que realmente importa. O vencedor entende que decidir menos é uma vantagem estratégica. Esse tipo de rotina constrói confiança interna. Não uma confiança emocional, mas uma confiança baseada em evidência. A pessoa passa a confiar em si mesma, porque vê que mesmo em dias difíceis, não abandona o processo. Essa confiança sustenta o crescimento quando os resultados ainda não apareceram. Ela impede desistências impulsivas e arrependimentos posteriores. A fé também se fortalece, porque a pessoa experimenta constância em vez de promessas vazias. Rotinas que funcionam em dias ruins criam um efeito acumulativo poderoso. Cada dia mantido, mesmo imperfeito, soma. Cada dia em que você não para, reforça sua identidade. Com o tempo, o que era esforço se torna padrão. O que era disciplina se torna natural. Não porque ficou fácil, mas porque se tornou quem você é. Pessoas comuns vivem recomeçando. Vencedores seguem ajustando. Se você quer crescer mais em poucos meses do que em anos, não construa hábitos para dias ideais. Construa sistemas para dias difíceis. São eles que decidem quem permanece no processo. Quando a rotina sustenta o movimento nos dias ruins, os dias bons se tornam multiplicadores. E é assim que o crescimento se acelera de forma consistente, silenciosa e duradoura. Trocar consumo passivo por pensamento ativo. Vivemos em uma era em que informação é abundante, mas crescimento é raro. As pessoas consomem conteúdos todos os dias, assistem vídeos, leem frases, salvam ideias, mas poucas transformam isso em mudança real. O problema não é falta de acesso ao conhecimento, é excesso de consumo passivo. Pessoas comuns acumulam informação como quem acumula objetos. Sentem-se momentaneamente inspiradas, mas não ajustam decisões. O vencedor entende que informação só tem valor quando se transforma em pensamento ativo. Pensamento ativo é quando você para, reflete e decide o que fazer com o que acabou de aprender. Não é concordar mentalmente, é confrontar a própria vida com a ideia recebida. O vencedor pergunta o que isso muda na minha rotina, no meu comportamento, na minha forma de decidir. Sem essa pergunta, o conteúdo vira entretenimento intelectual. Ele ocupa tempo, mas não gera transformação. À luz da fé, isso é ouvir sem praticar. E ouvir sem praticar cria ilusão de progresso. O consumo passivo cria um efeito perigoso, a sensação de avanço sem ação. A mente se acostuma a receber estímulos positivos sem pagar o preço da mudança. Com o tempo, isso gera frustração silenciosa. A pessoa sabe muito, mas vive pouco do que sabe. O vencedor rompe esse ciclo ao reduzir o volume de consumo e aumentar a profundidade do pensamento. Ele prefere menos informação e mais aplicação. Prefere um insight bem vivido do que 10 apenas assistidos. Pensamento ativo exige pausa, exige silêncio, exige coragem para olhar para si mesmo e reconhecer o que precisa mudar. Pessoas comuns evitam esse confronto e continuam consumindo mais conteúdo para aliviar a tensão interna. O vencedor faz o oposto.
Ele interrompe o fluxo, pensa, escreve mentalmente decisões e escolhe um ajuste prático. Mesmo pequeno, mesmo simples, esse ajuste transforma o conteúdo em ferramenta de crescimento. Napoleon Hill ensinava que a mente se torna aquilo que ela repete e aceita como verdade. À luz do reino, isso se aprofunda. A mente se alinha ao que ela pratica, não ao que ela consome. Pensamento ativo transforma ideias em sementes. Ação diária transforma sementes em colheita. Sem ação, a ideia morre. Com ação, ela cria raízes. É por isso que duas pessoas podem consumir o mesmo conteúdo e ter resultados completamente diferentes. Uma pensa e ajusta, a outra apenas assiste. Trocar consumo passivo por pensamento ativo também protege contra a dispersão. Quando tudo vira conteúdo, nada vira direção. O vencedor aprende a consumir com intenção. Ele não busca volume, busca clareza. Ele não pergunta o que mais posso assistir, mas o que preciso aplicar agora. Essa postura reduz a ansiedade, porque a mente para de correr atrás da próxima ideia e começa a trabalhar a ideia atual. O foco se estreita, a energia se organiza. Esse hábito acelera o crescimento porque cria coerência entre mente e ação. A pessoa deixa de viver em ciclos de empolgação e queda. Cada aprendizado gera um pequeno ajuste. Cada ajuste reforça a identidade. Com o tempo, a mudança se torna visível. Não porque houve um grande salto, mas porque houve constância aplicada. Pensamento ativo transforma 3 meses em um período de construção real, não apenas de inspiração. Se você consome muito e aplica pouco, não se culpe. Ajuste. Reduza o ritmo de entrada e aumente o ritmo de reflexão. Uma pergunta bem feita vale mais do que horas de conteúdo. O vencedor entende que crescer não é saber mais, é viver melhor o que já sabe. Quando o consumo se transforma em pensamento ativo, a mente amadurece, a fé se fortalece e o crescimento deixa de ser promessa distante. Ele passa a ser uma consequência natural das decisões diárias. Medir crescimento interno, não apenas resultados. A maioria das pessoas desiste cedo porque mede o crescimento pelo termômetro errado. Olha apenas para resultados externos e, quando eles demoram a aparecer, conclui que nada está funcionando. Essa leitura superficial cria frustração e abandono prematuro. O vencedor aprende a medir primeiro o que acontece dentro. Clareza, disciplina, consistência, capacidade de decidir e fidelidade diária são sinais reais de progresso, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Resultados externos sempre atrasam em relação às mudanças internas. Esse atraso é normal, mas pouco compreendido. Pessoas comuns interpretam o silêncio do processo como fracasso. O vencedor interpreta como gestação. Ele sabe que antes de algo aparecer, algo precisa se formar. À luz da fé, isso é princípio do reino. Primeiro a raiz, depois o fruto. Quando alguém tenta colher sem raiz, se frustra. Quando cuida da raiz, a colheita se torna inevitável. Medir crescimento interno muda completamente a experiência dos primeiros 90 dias. Em vez de perguntar se já chegou onde queria, o vencedor pergunta se pensa melhor do que antes, se decide com mais firmeza, se reage menos por impulso, se mantém hábitos mesmo sem motivação. Essas respostas constroem confiança real, não uma confiança baseada em expectativa, mas em evidência. A pessoa percebe que está se tornando alguém diferente. E quando a identidade muda, o resultado externo apenas acompanha. Esse tipo de medição protege contra a ansiedade. A mente para de cobrar resultados imediatos e passa a valorizar progresso consistente. O vencedor entende que amadurecimento não é visível de um dia para o outro, mas é perceptível para quem está atento. Ele celebra avanços silenciosos, menos procrastinação, mais foco,
menos oscilação emocional, mais clareza espiritual. Esses sinais mantêm a motivação viva quando o mundo externo ainda não respondeu. Napoleon Hill ensinava que a persistência é sustentada por propósito definido. Sem propósito, qualquer atraso parece perda. Com propósito, o atraso é apenas parte do caminho. Medir crescimento interno mantém o propósito ativo. A pessoa sabe por que está fazendo o que faz, sabe o que está construindo. Isso reduz a tentação de abandonar o processo por comparação ou impaciência. Cada dia bem vivido se torna um voto a favor do futuro que está sendo construído. Esse hábito também traz maturidade espiritual. A pessoa deixa de negociar princípios em troca de resultados rápidos. Ela entende que crescer rápido por fora, sem crescer por dentro, é perigoso. O vencedor prefere avançar com base sólida do que acelerar sobre terreno frágil. Essa escolha evita quedas futuras e sustenta a prosperidade duradoura. O crescimento interno prepara o caráter para lidar com a expansão que virá. Medir apenas resultados externos cria ciclos de euforia e frustração. Medir crescimento interno cria estabilidade. A pessoa aprende a confiar no processo porque vê transformação real acontecendo, ainda que silenciosa. Essa confiança sustenta a perseverança, sustenta a disciplina, sustenta a fé. O vencedor não precisa de sinais constantes para continuar. Ele vê o que está se tornando. Se você quer crescer mais em 3 meses do que em anos, ajuste o critério de avaliação. Observe menos o que já apareceu e mais quem você está se tornando. O exterior responde no tempo certo, o interior responde todos os dias. E quando o interior está crescendo, o exterior não tem escolha a não ser acompanhar. Alinhar fé, mente e ação diariamente. O crescimento trava quando fé, mente e ação caminham separadas. Muitas pessoas dizem crer, mas pensam com medo. Outras pensam certo, mas não agem. Algumas até agem, mas sem propósito. Esse desalinhamento gera desgaste, confusão e sensação de esforço inútil. O vencedor entende que prosperidade verdadeira nasce da coerência. Quando o que você crê, o que você pensa e o que você faz apontam para a mesma direção, a vida ganha fluidez. Não porque os desafios desaparecem, mas porque existe ordem interior. Alinhar a fé é confiar em Deus, não apenas com palavras, mas com decisões práticas. Fé que não influencia escolhas diárias se torna discurso religioso. A fé ativa orienta prioridades, define limites e sustenta ações mesmo quando o cenário não é favorável. Ela não nega a realidade, mas se recusa a ser governada por ela. O vencedor não usa a fé para fugir da responsabilidade. Ele a usa para assumir responsabilidade com coragem e consciência. Alinhar a mente é ajustar pensamentos à verdade que se decidiu viver. Muitas pessoas creem em prosperidade, mas alimentam pensamentos de escassez. Creem em propósito, mas vivem dominadas por comparação. Esse conflito interno enfraquece a ação. O vencedor aprende a vigiar a própria mente. Ele não aceita todo o pensamento como verdade. Ele filtra, confronta e escolhe no que vai insistir. Esse alinhamento mental não acontece por acaso. Ele é construído diariamente, com intenção, repetição e disciplina interior. Alinhar a ação é transformar fé e pensamento em prática visível. A ação é o lugar onde tudo se confirma. Sem ação, a fé não se manifesta. Sem ação, o pensamento permanece abstrato. O vencedor entende que pequenas ações diárias são provas silenciosas de alinhamento. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que está coerente com o que se crê. Quando a ação não acompanha a fé, nasce a frustração. Quando acompanha, nasce a paz. Esse alinhamento diário elimina a culpa constante que muitas pessoas carregam. A culpa nasce quando se vive em incoerência, quando a pessoa sabe o que deveria fazer, mas não faz.
O vencedor reduz esse conflito ao alinhar expectativas com prática. Ele não promete a si mesmo o que não está disposto a cumprir. Ele começa pequeno, mas começa alinhado. Essa integridade gera força interior. A mente se acalma, a fé se fortalece, a ação se sustenta. À luz do reino, alinhamento é viver em integridade. Ser a mesma pessoa no pensamento, na decisão e no comportamento. Deus não trabalha com duplicidade. Ele opera em ambientes de coerência. Quando fé, mente e ação estão alinhados, a pessoa experimenta direção mesmo em meio à incerteza. Não porque tudo está claro, mas porque tudo está orientado. Essa orientação reduz a ansiedade e aumenta a perseverança. Alinhar diariamente é uma prática, não um evento. Todos os dias surgem pressões para quebrar essa coerência. Distrações, medos, comparações e urgências tentam puxar a mente para fora do eixo. O vencedor percebe esses sinais cedo e faz ajustes conscientes. Ele revisa pensamentos, realinha intenções e corrige ações. Não por perfeccionismo, mas por sabedoria. Ele entende que crescer sem alinhamento é perigoso, porque o sucesso sem coerência se torna peso. Quando esse alinhamento se torna hábito, o crescimento acelera de forma natural. As decisões se tornam mais simples, o foco aumenta. A disciplina flui com menos resistência. A fé deixa de ser apenas crença e passa a ser experiência diária. A pessoa não precisa se motivar o tempo todo, porque está alinhada com o que faz sentido. O esforço diminui porque não há mais guerra interna. Se você sente que está cansado sem saber exatamente por quê, talvez não seja falta de capacidade, mas excesso de desalinhamento. Ajustar o interior precede transformar o exterior. Quando fé, mente e ação caminham juntas, o tempo começa a trabalhar a seu favor, não por acaso, mas por consequência. Esse é um dos hábitos mais poderosos e menos praticados. Quem o desenvolve não apenas cresce mais rápido, cresce de forma sustentável, com paz, clareza e propósito. O desafio dos 90 dias. Nada do que foi dito aqui funciona como motivação passageira. Isso é um chamado à consciência. Crescer mais em 3 meses do que em 3 anos não acontece por sorte, intensidade ou força de vontade momentânea. Acontece quando você muda o que faz todos os dias, de forma alinhada, intencional e fiel. Pessoas comuns vivem presas a ciclos: empolgação, esforço, cansaço, desistência. O vencedor rompe esse ciclo ao entender que crescimento não é um evento isolado, é um processo diário sustentado por hábitos simples e decisões firmes. Os próximos 90 dias podem ser apenas mais um período no calendário, ou podem se tornar um ponto de inflexão. A diferença não está no tempo, está na postura. Quando você corta a dispersão, decide sem renegociar, age no que gera progresso, protege a mente, para de se preparar eternamente, constrói rotinas para dias ruins, pensa ativamente sobre o que consome, mede crescimento interno e alinha fé, mente e ação. Algo profundo muda. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que constrói. Esse caminho não promete a ausência de dificuldades, promete direção. Não promete facilidade, promete clareza. À luz da fé, isso é viver com propósito. Deus não trabalha com pressa, mas também não honra a estagnação consciente. Ele coopera com quem se move em obediência prática, mesmo sem ter todas as respostas. Crescimento verdadeiro começa quando você para de pedir atalhos e passa a honrar processos. Talvez, enquanto ouvia, você tenha identificado exatamente onde tem falhado. Não ignore isso. Revelação não vem para acusar, vem para alinhar. O problema não é perceber que algo precisa mudar. O problema é seguir vivendo como antes depois de ter entendido. Consciência traz responsabilidade, e responsabilidade assumida libera poder.
Pequenos ajustes feitos com constância produzem mudanças profundas ao longo do tempo. Os próximos 90 dias não exigem perfeição, exigem fidelidade. Não exigem grandes gestos, exigem decisões diárias coerentes, não exigem que você se sinta pronto, exigem que você haja mesmo sem sentir. É assim que a identidade muda, é assim que a mente amadurece, é assim que a fé deixa de ser discurso e se torna experiência. Se você aplicar o que foi revelado aqui, não apenas verá resultados, você se tornará alguém diferente, mais firme, mais consciente, mais alinhado. E quando a identidade muda, o crescimento deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência natural. O tempo começa a trabalhar a seu favor. As escolhas se tornam mais simples. A vida ganha direção. A pergunta final não é se isso funciona. A pergunta é se você está disposto a viver assim pelos próximos 90 dias. Porque quem muda o que faz todos os dias, muda inevitavelmente onde estará em poucos meses. Esse é o desafio. Não para provar nada a ninguém, mas para construir a vida que você sabe que foi chamado para viver, com fé, propósito e crescimento real.